cuestión agrícola, del estímulo a exportación de commodities, de la cuestión de las fronteras agrícolas, que ha sido un problema, ¿no? Y ese sector, por ejemplo, hoy el agronegocio está con el golpe, ¿no? Y el sentido también de la coalición, ¿no?, con el PMDB, que ha sido un gran problema y hoy lo vemos, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido que para más allá, ¿no?, para recomponer esa izquierda, que es importante, la izquierda brasileña, Latinoamérica, para América Latina? Entonces, ¿en qué sentido tenemos que rever algunas cuestiones como el modelo económico y pensar la cuestión de la reforma agraria, la reforma urbana como parte del modelo económico, un otro modelo económico, y la cuestión política de superar esas coaliciones amplias, ¿no? Sí, muy buenas tardes, soy Ángel Ávila, profesor de la Facultad de Economía de aquí de la UNAM. Ministra, aprovechando su gran experiencia que tiene sobre el manejo y las propuestas e instrumentación de política social, quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitarle su opinión sobre la política social que hemos estado instrumentando acá en México, en particular sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre. Inspirada obviamente en lo que hizo Lula da Silva y la continuidad que ustedes le dieron a la política de cero hambre. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es sobre cuál es la expectativa que tienen ustedes para regresar, después de que se haga todo este proceso la investigación y posteriormente deliberar si regresa la presidenta Dilma al poder. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes para poder, regresar en términos de tiempo, y qué mejorías harían en términos de la política social que han instrumentado, un poco retomando lo que decía Miriam, de la autocrítica? ¿Qué mejorarían hacia adelante para poder de alguna manera tener ese mayor consenso, no solo en las clases bajas, sino también recuperar el apoyo de las clases medias? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Yo creo que podemos hacer vuelta única y ahí ya te paso la palabra y de una vez, porque ya vamos sobre la hora. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Villarreal, no soy economista, tampoco puedo hablar bien portugués, pero me interesa mucho una reflexión que podríamos hacer aquí a partir de su experiencia como estadista, y esta reflexión se sitúa un poco en la intersección entre lo político y lo económico. Mi pregunta un poco es, pensando, por ejemplo, desde mi país, México, y cómo la política neoliberal entró con mucha agresividad desde hace ya más tiempo, me gustaría mucho reflexionar aquí acerca de cuál es la idea de Estado que se vino construyendo en Brasil en este proceso que ustedes llevaron adelante, pensando que de alguna manera el Estado neoliberal se opone, ¿no?, a la idea de Estado benefactor, pero al mismo tiempo en Brasil es posible ver que las políticas neoliberales avanzan, es decir, no es que hay una clase, una élite que está empujando hacia allá. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué tipo de Estado necesitamos y cómo podremos construirlo? Porque de verdad a mí me impresionó mucho, o me quedó mucho escuchar de usted la parte en la que decían que abatir la miseria es una obligación del Estado, y eso en México es algo que no está como tan claro. Entonces por eso me gustaría mucho escuchar esa reflexión, ¿no? ¿Cuál es el Estado que se ha construido y qué se puede esperar en el futuro en Brasil y para América Latina? Yo también tengo una pregunta, pero tengo apuntado. No, es bastante puntual y personal, de hecho. ¿Cuál sería su agenda en esos 180 días? ¿Cuál es el plan de resistencia y contraataque ahí? Y los escenarios posteriores a los 180 días ahí. Y bueno, ya de una vez le paso la palabra. Ya ni sé dónde están los micrófonos. Bueno,
Y solo las preguntas por internet, el blog El Cafezinho de Brasil está acompañando y nos mandó una pregunta, pero es muy similar a la colocación de ese Venancio, pero igual ya se le hago llegar a la ministra. Y pues estamos recolectando preguntas también del público de internet. Vou começar pelo específico, depois eu vou fazer um apanhado mais geral aí, algumas perguntas. Miriam, obrigado pelos comentários, né? Começar pela tua pergunta se a gente teria outra alternativa, né? Tem muita gente que diz que o presidente em exercício, Michel Temer, não poderia trocar os ministros. A nossa avaliação é que, do ponto de vista legal, ele poderia. Ele é presidente em exercício, né? Então ele poderia trocar os ministros. A outra pergunta é assim, a gente conseguiria trabalhar com ele, né? Quer dizer, talvez o ato de ficar durasse uma semana, né? O que seria mais emblemático do ponto de vista da denúncia do golpe seria ficar e aceitar trabalhar com ele, né? E ser demitido uma semana depois por ele, ou sair junto com a nossa presidenta, porque... Então, legalmente, ele poderia. E aí eu acho que não nos restava alternativa, né? A outra questão, que eu acho que se mistura um pouco com essa, é o seguinte: ele pode mudar os ministros, mas ele pode mudar a estrutura do Estado brasileiro num período curto como esse, né? A minha avaliação é que não, porque os princípios, né, que regem a administração pública não são só os da legalidade. Tem também que ter o princípio da eficiência, né? Tem vários princípios que têm que ser seguidos, né? E ele não seguiu nenhum deles. Quem disse que é mais eficiente juntar o desenvolvimento agrário, que cuida de pequenos agricultores, que cuida de toda uma área que não é pobreza no Brasil, e juntar com o Bolsa Família? Qual é o estudo que disse que isso é mais eficiente? Não é eficiente, não tem estudo nenhum. Isso foi feito à revelia de qualquer avaliação técnica. É dramático. E eles estão fazendo tão rápido. Por quê? E tão sem estudo, tão sem... Porque eles não estão nem aí para a área social, gente. Só vai ficar fazendo estudo para ver se é mais eficiente juntar essa coisa com a outra, se você está preocupado com a área social. Se você não está preocupado com a área social, você faz o quê? Pega aquilo tudo, faz um x-tudo, joga num ministério que não vai ter importância nenhuma, e se der tudo errado, melhor. Né? Oh, que pena, deu tudo errado. Né? Então, quer dizer, o que eu acho que é o mais dramático é que realmente não existe nenhuma preocupação com o Estado. Esse é a grande revelação dessa reforma. Algumas pessoas não se deram conta, mas a medida provisória, né, a lei, medida provisória, vocês entendem? O presidente no Brasil ele pode fazer uma lei, algumas das leis faz uma medida, depois ela será avaliada pelo parlamento. E já começa a ter peso de lei. Eles fizeram um corta-recorta, um Ctrl-V, Ctrl-T, na área social, e esqueceram vários pedaços, os outros eles colaram errado. Mas é um vexame completo. Seria um vexame, seria uma coisa indigna, se eles estivessem preocupados com a área social. Como eles não estão, desfizeram, vão mudar. Então, realmente não tem preocupação nenhuma com o Estado. Né? Eu acho que, pegando ainda a tua pergunta, depois voltando a falar do Estado, né? Eu acho que tem uma das questões que, se eu pudesse... Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Né? No Brasil, temos 500 anos de exclusão e 13 anos de um governo que quer incluir. Né? Portanto, é muito inicial tudo. Tudo que nós fizemos é muito pouco.
E fazendo tão pouquinho, o resultado já é esse. Fazendo tão pouco, né, gastando tão pouco, você já consegue inverter desnutrição, mortalidade, perfil educacional das crianças, inverter a curva de pobreza, da fome, fazendo tão pouco, né? Então, nós ainda temos que fazer muito. E, para isso, a gente precisa, né, continuar com esse conjunto de ações. Então, tem muita coisa que tinha que andar. Se eu fosse fazer uma crítica forte do que a gente não fez no Bolsa Família, seria exatamente, não essa questão de mudar o nome, ser benefício ou não ser benefício, isso talvez vá para além de uma questão semântica, Miriam. Eu acho que tem relevância isso, mas eu acho que o principal é que a população pobre, ela não é uma população organizada. Então, você tem setores dos trabalhadores que estão organizados em sindicatos, você tem setores, né, organizados em movimentos sociais, você tem as mulheres organizadas, você tem estudantes organizados. A população pobre não é organizada e não tem voz. Então, de certa forma, a gente sempre colocava o quê? Vai ser o Estado que vai organizar? Né? Então, quem deveria estar organizando? Devia ser a sociedade civil. Só que isso não aconteceu. Então, eu acho que a gente deveria ter organizado, sim, essa ideia de que vai ser o próprio Estado que vai organizar a população, mas, de fato, a gente não escuta a voz da população pobre. Essa população pobre está vendo o golpe como um golpe de brancos. Né? E vê, de um lado, brancos, de outro lado, é mais diverso, porque o nosso lado é muito mais diverso, mas também são setores que estão educados, né, que estão organizados, né, mesmo, por exemplo, os setores do campo no Brasil, né, os trabalhadores sem terra, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos pequenos agricultores, são setores excluídos, mais organizados. Mas a grande população pobre difusa, ela não está organizada e ela não tem voz. Eu acho que esse talvez seja o grande... a grande área que nós realmente não conseguimos trabalhar. Mais do que ter acesso a consumo, não ter desenvolvido... Eu acho que é um direito, né? Essa ideia de que a pessoa não pode consumir. Nós somos da classe média, podemos consumir. A população pobre tem que ter consciência no consumo. Bom, vamos ter nós consciência no consumo antes, né, gente, do que exigir, e o menino pobre não pode ficar comprando chocolate, só pode comprar arroz e feijão. Bom, imagina o dano psicológico que é eu ser pobre e, além disso, não poder comprar um chocolatinho de vez em quando. Então, né, a gente também tem uma visão... muito de tutela sobre a pobreza. O que a pobreza deve ou não comprar, o que o pobre deve ou não fazer, e a gente se olha de um outro lugar, né? Inclusive sem se sentir com as mesmas obrigações. Como nós chegamos, não sei se eu vou conseguir responder tudo, né, gente? Como nós chegamos num golpe. Como nós deixamos a situação chegar aqui? Né? Eu também me pergunto isso. Né? Primeiro, eu várias vezes conversei com pessoas que diziam, olha, eles estão armando, o Temer está se reunindo com economistas, mas é tão pouco crível que alguém vá montar uma maioria sem crime nenhum e vá destituir um presidente, né? Mas foi uma lavagem cerebral diária que a gente teve pela imprensa. Vocês, felizmente, estão um pouco separados dessa lavagem cerebral. Mas, assim, você passar de manhã, de tarde, de noite, ouvindo uma mesma ladainha, as telenovelas também com o mesmo discurso, se junta isso com uma crise. E se junta com uma maioria, né, uma presidenta com baixíssima popularidade, como ela estava. Né? Agora, quando a gente vai olhar por que as pessoas estavam insatisfeitas com o governo, elas não estavam insatisfeitas com o governo porque o governo estava gastando muito no social. Elas estavam insatisfeitas com o governo porque queriam que o governo gastasse mais no social. Quando você pega o grosso da população no Brasil, ela não é uma população que
defende a tese neoliberal do pouco Estado. Né? Tem uma pesquisa muito interessante que o Data Popular fez, o Renato Meirelles, vale a pena vocês olharem, discutindo esses dois conceitos. Ele pergunta, né, primeiro, o que a população acha do processo de golpe, e ela não está entendendo, ela acha que é uma briga de ricos, quer dizer, a população está fora dessa briga, e a outra coisa que ela acha é que falta Estado, falta saúde, falta educação pública, falta assistência social pública, quer dizer, ela não está discutindo menos Estado. Então, o golpe está sendo dado por quem quer uma coisa em cima de uma impopularidade, só que a população quer mais do que a gente vinha fazendo, está dizendo, é pouco. Né? O governo diminuiu benefícios sociais, o governo diminuiu gastos sociais. Então, esse descontentamento e esse ambiente de descontentamento, ele foi usado. A grande questão é o quê? Vai haver tempo para a população que está descontente com a Dilma, e vai estar muito mais descontente ainda com o Temer, que estava descontente com o nosso governo porque queria mais Estado. Quando descobrir que está perdendo direitos, ela vai ter tempo de reagir. É por isso que está sendo tão rápido. É por isso que no dia que ele assume, ele já desmonta a área social. É por isso que eles não vão usar 180 dias. Para quem não sabe, o processo de investigação ele pode durar até 180 dias. Eles tentarão fazer em menos tempo. Talvez em menos de 120 dias. Por quê? Porque quanto mais tempo durar, mais vai ficar claro que não há crime, e mais vai ficar claro que o que eles estão fazendo é exatamente o que a população não quer. Certo? Então, a chance de ter uma revolta popular, não só de setores organizados, é muito grande. Né? Da população realmente que está sendo roubada, né, nos seus direitos. Então, é por isso que eles estão querendo fazer tão rápido. Se vocês tiverem oportunidade de ver a fala do presidente interino, vice-presidente interino Temer, no dia da posse, tem uma frase dele que me chamou muita atenção, que ele fala assim: acabou a era do desfrute dos direitos constitucionais. Não sei se desfrute existe em espanhol. Então, dá uma impressão, no Brasil a gente fala assim, essa mulher se deu ao desfrute, né? A pessoa é fácil, assim, né? Caiu na vida. Né? Então, como desfrute de direitos constitucionais? Né? Os direitos constitucionais se exige. Né? Ao direito constitucional, se tem uma contrapartida que é uma obrigação. Se eu tenho um direito, de quem é a obrigação? É do Estado. Então, dizer que acabou a época do desfrute do direito constitucional acabou a época da obrigação do Estado de atender. E entramos numa nova era, a era da democracia da eficiência, que é um negócio, gente, mais estapafúrdio impossível. Quer dizer, ele vai mudar a Constituição? A Constituição já deu os direitos. Né? Nós estamos aquém do que a Constituição estabeleceu. Né? A população quer mais direitos, quer mais. É por isso que estava insatisfeita com o nosso governo. Né? Te respondendo agora, no caso do Collor, tem duas diferenças gigantescas. A primeira é que, de fato, havia corrupção. O presidente estava envolvido diretamente com corrupção. Segundo, que é o que diferencia, que nós estamos vivendo um processo que nunca foi vivido no Brasil. Ele renunciou. Então, ao se abrir o processo de investigação, né, o outro presidente que também sofreu impeachment, ao se abrir o processo de investigação, ele renunciou. Durante esse processo de votação, o vice-presidente em exercício, né, o vice-presidente, que era Itamar Franco, ficou quieto. Não ficou armando um programa de governo. Não ficou negociando quem seriam os ministros para tentar impulsionar um golpe, né, impulsionar o impeachment. Ele ficou quieto. Certo? Quando o Collor renuncia, o Itamar já é o presidente. Portanto, né, já assume como presidente. Então, nós nunca vivemos um processo de investigação. Então, nós estamos vivendo uma situação completamente nova. E
completamente ilegal na nossa avaliação, porque não há crime. Né? Agora, a grande questão é quem deveria estar nos defendendo. Né? E eu acho que não deveriam ser os militares. Entendeu? Quer dizer, não, isso aí valeria também para um governante sujeito ao crime, né, que tenha cometido algum crime, que sofre um impeachment, se os militares resolvessem defendê-lo. Né? Então, acho que você abre um precedente, porque quem vai defender a democracia tem que ser as instituições democráticas e não os militares. Os militares deveriam defender o Brasil de um ataque de fora. Né? Então, eu fico feliz dos militares não estarem tomando a defesa, né, que hoje os militares estão quietos, não estão tomando o lado, certo? Agora, eu acho que o povo vai para a rua. A questão é, nós teremos tempo de ir para a rua? Por isso que eles estão querendo agir tão rápido. E para os que acham que no Brasil, agora, com um novo governo, nós vamos viver um período de melhoria do ambiente de negócios, já está vendo, né, primeiro, um ambiente de negócio completamente desorganizado, porque se você pode fazer tudo isso, juntar os parlamentares, quebrar todas as regras constitucionais, o que você não faz com as regras que regem a economia? Quer dizer, você estabelece um estado de insegurança legal no país, ao quebrar a democracia. Né? Segundo, assume um governo corrupto que todo dia muda de opinião. Já começou a cair, em 10 dias já caiu o primeiro-ministro com a primeira equipe inteira. Né? Então, quer dizer, que baita estabilidade que a gente está estabelecendo no país. E nós vamos viver um período de instabilidade política geral. Primeiro, outra coisa que as pessoas diziam, não vamos tirar a presidenta porque o desemprego está muito alto. Lamento dizer que o desemprego vai continuar alto com o Temer. E vamos tirar a presidenta porque a presidenta é impopular. Pá, o Temer, né? Como é popular esse Temer, né? E como é simpático. Que sex appeal, né? Uma coisa assim, a gente chega a ficar emocionado assim, com o presidente, com aquela pegada. Então, é uma coisa lamentável, gente, lamentável. E uma coisa desmoronando, já começou a fazer água. Então, a pressa é a pressa dos golpistas. Que eu quero dar um golpe, eu vou fazer de qualquer jeito. Não me interessa o que acontece com o social. Vamos passar o trator, derrubar essa presidenta, mesmo sem voto, para impor, para defender, né, nos esconder da corrupção e para defender o fim do Estado de Direito. Essa que é, eu acho que aí essa que é a grande questão. Né? O que eu acho que faltou. Tem uma coisa que a gente acabou não conversando, que eu acho que também numa casa de economistas é importante a gente discutir, que eu acho que o que estava em curso no Brasil não era só um Estado que olhava para os mais pobres do ponto de vista da justiça social. Eu acho que o que a gente vinha implementando no Brasil, e eu falo muito isso e fico feliz de que a gente, né, que eu pudesse, como economista, assumir um Ministério Social, que estava em curso um modelo onde ter um país para todos é bom para a economia. Hoje, quando você olha, né, o próprio Fundo Monetário Internacional já começa a assumir que um país com muita pobreza é ruim para o ambiente de negócios, né, que é ruim para o desenvolvimento econômico você ter um tecido social tão esgarçado, que é bom para a economia. E nós temos, dá para pegar nesse livro, mas dá também para pegar num outro, um dado muito interessante, que é cada R$1 que a gente gasta no Bolsa Família retorna para a economia R$1,78. Nós montamos a matriz econômica e olhamos o gasto de cada uma das áreas e comparamos com o Bolsa Família. O Bolsa Família é o gasto mais eficiente do ponto de vista do efeito multiplicador no PIB, do efeito multiplicador na renda, do efeito multiplicador no consumo. Né? Então, a gente poderia chamar de investimento, quer dizer, é bom para o país, é bom para a dinâmica local, é bom para o comerciante, é bom para a indústria, né? Porque essa população gasta imediatamente. Então, não estamos só discutindo uma questão de direitos sociais, né? Do direito dessa população de ser incluída. Nós também estamos discutindo que isso é bom
para o conjunto do país. O que faltou? Afora dar voz para a população pobre, né, que hoje poderia estar tendo um outro papel num momento de crise institucional como nós estamos vivendo, e a população pobre está olhando assustada, mas não tem voz ainda. Eu espero que venha a tomar também o seu lado e defender os seus direitos, né? Eu acho que faltou várias coisas. Eu acho que a gente deveria ter feito uma reforma política no país. A gente tentou fazer, eu acho que tarde, porque a presidenta Dilma mandou uma reforma política, e essa reforma política não foi implementada, não foi aceita e encaminhada pelos parlamentares. Eu acho que a gente tinha que ter tentado fazer a reforma política quando a gente estava muito bem. Lá atrás, logo no começo do governo do presidente Lula. Mas eu acho que essa é uma dívida que nós temos com a população. Temos reformado e impedir que o país vivesse uma situação dessa, de completa, né, de que a legislação e a Constituição no Brasil não vale nada, se junta uma maioria de deputados que não representam o país, homofóbicos, sexistas, certo? Representantes do grande capital, né, que falam em seu próprio nome e estão fazendo o que querem. Eu acho que faltou, sim, na minha avaliação, que a gente pudesse ter feito uma reforma nos meios, na legislação que trabalha com a comunicação no Brasil, inclusive dando espaço para veículos como as rádios populares, as rádios comunitárias, que poderiam dar voz também para a população nos seus vários locais, e que a gente não tivesse somente o grande monopólio dos meios de comunicação, né? E aí, eu acho que o que está em jogo, de fato, é a gente poder continuar isso que a gente começou, que é reformar esse Estado. O Estado estava sendo reformado ainda, gente, que é tão pouquinho que a gente fez. A gente acha que é muito, porque os resultados são gigantescos, mas é muito porque foi pouco tempo. Mas esse muito que foi feito só nos dá conta de como a gente pode fazer muito mais, né? De como, fazendo tão pouco, a gente mudou tanto. Então, eu acho que só nos obriga a avançar mais ainda, né? No próximo período, nós estamos tentando nos organizar na resistência. Hoje, inclusive, eu queria poder estar anunciando aqui, não só para vocês, mas como nós estamos com um link grande com o Brasil, nós estamos montando um espaço, né, nas redes sociais para que vai, não é um observatório de políticas sociais, nós vamos começar a medir o que está acontecendo no Brasil, mas nós vamos começar a denunciar a perda de cada direito, né? Então, nós estamos nos organizando para poder, a cada pequena mudança que aconteça diariamente, dizer: você hoje perdeu mais isso, você hoje perdeu mais aquilo. Tinham 13.800.000 pessoas no Bolsa Família, quantos vão ter a menos? Nós estamos nos organizando para fazer isso, e, obviamente, que não sou só eu, um conjunto de outros colaboradores. Portanto, a nossa ideia é, neste período, estar à disposição para ajudar a organizar a resistência. Agora, nós estamos muito aquém ainda do que a gente precisa fazer para poder reverter esse jogo. E, portanto, acho que a gente precisa de todos. Tem hoje no Brasil uma coisa que eu acho que é talvez a maior... O que surgiu de bom com toda essa tragédia, né? Que é a juventude na rua. Né? Quando a gente olhava as últimas eleições, quando a gente olhava o que vinha acontecendo no Brasil, era assim, o mais jovenzinho era da minha idade, entendeu? Então, assim, o pessoal, uma vequiaia violenta. Hoje nós temos um movimento espontâneo da população que está se organizando, independente do PT, independente do PCdoB, independente dos partidos políticos. Ressurgiu os movimentos de massa completamente espontâneos no Brasil. Eu falo, já fico arrepiada. Isso é genial. E a juventude na rua, certo? Assumindo a liderança nesse processo. Eu fico muito feliz, porque isso é a prova de que a gente conta com o que tem de melhor no Brasil. Os melhores artistas, os melhores intelectuais. Quem estava contra o golpe de 64 está contra esse golpe.
né? Com a diferença de que, lá em 64, uma parte grande da igreja conservadora, a igreja católica conservadora, estava a favor do golpe. Hoje, a maioria da igreja está contra o golpe, portanto, tem mais esse setor do nosso lado. Então, artistas intelectuais. O que tem de melhor no Brasil e no mundo é contra o golpe, e a juventude está do nosso lado, é contra o golpe também. Portanto, eu acho que nós vamos virar esse jogo. Obrigado. Gracias. Le voy a pasar la palabra a Paula y al final el colectivo quisiera entregarle una carta, entonces le pediría a Claudia y a Marcia que pasen aquí a la mesa para que cuando acabe Paula entreguen la carta, por favor. Ah, ya entregaron. No. Entonces, pero Paula primero. Venga, venga. E é para passar o coletivo. Não, mira, que Paula termine. Presidenta. Paula vai falar agora? Paula. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. La ministra dice que hay mucha gente que dice que Temer no podría haber cambiado a los ministros. Sí podía desde el punto de vista legal, pero no les quedó mucha alternativa a los ministros del gobierno de Dilma, porque o se quedaban una semana trabajando con el gobierno golpista o serían despedidos, y más tarde serían despedidos por él, o seguían trabajando o se salían con Dilma. Considera que el gobierno Temer asumió y hizo una serie de cambios que no están fundamentados en estudios, hizo un corta y pega bastante infundado, que demuestra que no hay ningún interés por parte del gobierno interino por los programas sociales, ninguno, porque si hubiera alguno lo hubiera hecho estos cambios con algo más de responsabilidad, que ni siquiera van a ser programas eficientes porque no tienen pies ni cabeza. Considera que, bueno, hay muchas cosas que todavía tienen que mejorarse, que en Brasil ha habido 500 años de exclusión y solo 13 años de un gobierno que quiere incluir, que se ha hecho muy poco, pero que haciendo muy poco se lograron resultados significativos y, bueno, se invirtió la curva de pobreza y de hambre y que esto lo único que demuestra es que todavía hay mucho por hacer. No considera muy importante la cuestión de si las personas que obtienen el Bolsa Familia son beneficiarios o derechohabientes. Es una cuestión como una discusión semántica que no viene muy al caso en este momento, pero dice que algo que sí es importante es que la población pobre, la más pobre, no tiene voz y no está organizada, aunque hay obviamente sectores que sí son un poco excepciones, no es en general no está organizada y ve el golpe como un golpe, como una movida entre ricos, entre blancos, pues, de un lado con un poco más de diversidad, de otro lado sin diversidad, pero no se sabe si esta población realmente va a tener tiempo de organizarse y luchar contra el golpe, y lo más probable es que el impeachment se concrete antes de los 180 días, porque hay pues realmente un riesgo de revuelta popular grande. ¿Cómo se llegó a esta situación? Que pues inicialmente parecía poco creíble que Temer lograra articular una mayoría, pero pues lo logró mediante el lavado cerebral de los medios de comunicación, sumado a la crisis internacional, sumado a una presidente que era pues tenía baja popularidad en el momento. Lo que parece interesante es que la población en general no estaba descontenta, insatisfecha con el gobierno porque se gastara más en programas sociales, sino porque no se gastaba más, es decir, se quería que hubiera un mayor gasto social del que estaba habiendo. Y que esa gente que existía más gasto social, tal vez tarde tiempo en darse cuenta de los prejuicios que va a sufrir en este momento en el que ahora se van a cortar todos esos derechos. Diferencias con el caso Collor, que Collor sí estaba involucrado personalmente en la corrupción
Y Collor renunció cuando se abrió el proceso de investigación, pero durante el proceso de investigación, a diferencia de lo que está haciendo Temer ahora, el presidente interino, que era Itamar Franco, no armó un programa de gobierno, ni sustituyó ministerios, ni hizo una campaña para implementar el golpe. Esta es una situación completamente nueva e ilegal porque no hay un crimen, y la pregunta es quién debería defender al gobierno. La ministra considera que los militares no deberían defenderlo. Esto sentaría un precedente peligroso, porque entonces, en el caso de que hubiera un presidente que sí hubiera cometido crimen, sería defendido por los militares. Los militares están para defender al país contra las amenazas externas, y considera que está bien que en este momento no estén involucrados. Que el que tiene que defender al gobierno es el pueblo, que tiene que salir a las calles. Bueno, otras cuestiones que representa el golpe es que se va a instaurar un gobierno inestable. Digo, ya cayó el primer ministro en los primeros días, va a haber un gran momento de inestabilidad política, y no funcionan tampoco los argumentos de que, bueno, tampoco va a aumentar mejorar el ambiente de negocios, porque pues efectivamente donde se instaura una inseguridad jurídica no pueden progresar no puede haber seguridad en el área de los negocios. Tampoco funcionan los argumentos de que Dilma cayó porque era impopular, porque Temer no es popular. De hecho, no tiene ningún atractivo, según la ministra, es bastante poco atractivo. Y tampoco el argumento de que había desempleo, porque va a ser mucho peor ahora. Queda claro que lo que está pasando es que se está pasando una aplanadora para defender el Estado de Derecho, para destruir el Estado de Derecho y para proteger a una serie de corruptos de la lucha contra la corrupción. Y la ministra recalca que en Brasil no solo había un Estado que miraba a los más pobres desde el punto de vista social, sino un modelo en el que es mejor tener un país para la economía, tener un país mejor para todos. Es una cosa que incluso el FMI defiende, y el Bolsa Familia era un programa también eficiente en estos términos, porque por cada real que se invertía en el Bolsa Familia retornaba a la economía brasileña un real con 70 centavos. Entonces tenía un efecto multiplicador en el PIB muy positivo y en otros índices. Así que no es solo una cuestión de defender los derechos de la población, sino de un beneficio general para el país. Sobre la autocrítica, la ministra considera que hay una deuda con la población en el sentido de hacer una reforma política en el país, que se intentó, pero se intentó tarde, no cuando Dilma estaba en su mejor momento de popularidad. También una reforma en la comunicación que diera espacio a las radios populares, que justamente serviría, y comunitarias, por ejemplo, y otros medios de comunicación independientes, que justamente servirían para darle una voz a la población y para que los medios de comunicación no fueran, pues no conformaran un monopolio. Lo que está en juego, pues, entonces, es reformar el Estado, que se hizo, en este sentido, se hizo mucho durante los gobiernos de PT en poco tiempo, pero pues que se puede hacer mucho más. En los próximos tiempos, la ministra dice que los ministros, del PT están intentando organizar la resistencia, que quiere anunciar que se va a abrir una especie de portal ciudadano, más o menos, que está dirigido a denunciar a partir de ahora, cada día con día, cómo se están perdiendo los derechos y cómo se está avanzando en el retroceso social, por decirlo así, para que la población pueda ver cómo se está retrocediendo en este sentido. Y bueno, la ministra cierra con una nota positiva. En toda esta tragedia hay algo bueno. La juventud está en las calles, que era algo que no había sucedido en mucho tiempo. Hoy hay un movimiento espontáneo de la población independiente de los partidos políticos. Los mejores artistas e intelectuales están contra el golpe. Quienes se oponían al golpe de 64 están ahora contra el golpe. Y la mayoría de la iglesia, cosa que no había sucedido en 64, también está contra el golpe en este momento. Así que la ministra tiene gran esperanza en que se revierta la jugada.
Yo quisiera invitarles, porque vamos a hacer una pequeña manifestación del colectivo México-Brasil contra el golpe. Quien guste apoyar, nosotros, Claudia trajo unos cartelitos contra el golpe. Entonces la idea es sacar unas fotos con la ministra y a ver si se circula el máximo que se pueda. Entonces están todos cordialmente invitados a los que quieran sumarse. Y muchas gracias por su asistencia y a los asistentes de la web también. Y muchas gracias a todo el apoyo del equipo del Instituto que hizo posible el evento hoy. Obrigado, viu, Mônica? Obrigado a todo mundo. Obrigado a Mônica, a Helmut, todo mundo que me acolheu aqui. O Guilherme, que não está mais aqui, né? A todos vocês. Vamos lá, na luta. Outro golpe. Você pode segurar a carta? Só para a gente mostrar que a gente... Ai, a bandeira. Ai, a bandeira. É a golpista. Fiquemos atentos. Mais alto, vem aqui para mim. Tem alguém do nosso coletivo tirando foto? Tem um iPad, ele tem um iPad. Eu também pedi ali para mim. As fotos são boas. É a câmera dele. Bacana, viu, gente? Não vai ter golpe! Luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Peraí, tem mais? Ou já foi ali? Tem mais um bem, muito bem. Foi ótimo, né? Foi ótimo. Mais uma. Outra. A ver, los que están aquí. Outra. Você que abriu outra coisa. Sí, bueno, ahí tenés Tá bom. Muitas graças, Ricardo. Não respondi muito sua questão. Sim, nós outros. Eu estou trabalhando. Eu não falei do meu. Foi sua.